Aleluia. Que bom, que maravilhoso estarmos juntos novamente, né? Na semana passada nós estávamos em viagem e o Jefinho ficou incumbido de trazer a palavra, né? Então nos dois cultos, manhã e noite, e depois quando retornamos para Balneário no domingo à noite, chegamos aqui 10 horas da noite, uma viagem muito bacana, muito gostosa, né? Viagem especial. E na segunda-feira, então, eu estava preparando a cartinha da semana e eu assisti, né? Primeiro eu assisti no celular a pregação do Jefinho e eu confesso, queridos, que aquela palavra, assim, ela tocou de alguma forma, né, no meu coração. Puxa, eu preciso assistir de novo. Coloquei no notebook, assisti mais uma vez, assisti 2 vezes a palavra do Jefinho. Foi uma palavra muito, muito bacana, né, muito legal. Durante a semana nós estivemos compartilhando sobre a palavra. Muito importante, queridos, né, nós termos esse comportamento, né, de não apenas recebermos a palavra nos cultos, mas de podermos, né, no decorrer da semana, durante a semana, estarmos multiplicando essa palavra no nosso coração. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, queridos. A nossa projeção ali, na realidade, do computador lá deu uma sei lá o que deu lá, mas semana que vem ele vai estar funcionando, eu acho, né? Então, semana que vem vai dar certo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, queridos. Eu quero usar como título dessa palavra, né? Você que vai anotar ali, já que a nossa projeção está um pouquinho comprometida ali, anote ali: a provisão celestial para as ovelhas do Senhor. A provisão celestial para as ovelhas do Senhor. Quando nós falamos de ovelhas, né, nós estamos falando de nós mesmos, né, de mim, de você. Somos todos ovelhas do rebanho do nosso Deus. Eu quero ler um texto, queridos, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo 3, são na realidade 22 versículos, eu vou fazer a leitura. Esse texto aqui, ele fala de uma experiência de Moisés, né, pastoreando as suas ovelhinhas, ou no caso, as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas existe aqui um princípio espiritual muito, muito importante, né? Nós queremos aprender algo maravilhoso através dessa passagem bíblica. Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus, ela declara assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente serei contigo, e isto que te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra em que manam leite e mel. E ouvindo a tua voz, então ireis, e tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha ou à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, bem como vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo poder que há na tua palavra, obrigado, Pai, pelas instruções, pelos ensinamentos, Deus, que a tua palavra traz ao nosso coração. Pai, nós somos edificados, nós somos, Pai, alimentados em nosso espírito pela palavra que o Senhor nos ministra semanalmente, Pai. Nós a recebemos do Senhor no culto e nós temos o privilégio, Paizinho querido, de durante a semana, ó Deus, compartilharmos, conversarmos, Paizinho querido, multiplicarmos esse alimento. Ó Deus, obrigado, Paizinho querido, por esse privilégio. Pai, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós, que nos guia, que nos conduz, ó Deus, com graça, com sabedoria. Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixou cegos nem ignorantes em relação a estas verdades maravilhosas, Pai. Mas o Senhor tem nos abençoado, a ponto de, Senhor, fazer com que esta palavra entre no nosso coração de uma forma maravilhosa. Muito obrigado, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, ela fala a respeito, de uma experiência de Moisés, quando Moisés ainda não havia sido chamado pelo Senhor, ele estava assim meio que num período fugindo, ele teve 40 anos, ele ficou por 40 anos no Egito, sendo criado por Faraó. Depois que ele matou lá o servo do Faraó, ele fugiu, teve 40 anos fugido no deserto, e agora, completando esses 40 anos, Deus se manifesta a ele, aparece a ele e o chama para tirar então o povo do Egito, e esse processo se dá por 40 anos. Então, pelas contas,
Moisés teve 120 anos, 4 períodos de 40 anos, né? Esse exato momento, queridos, quando ele está ali apacentando as ovelhinhas do seu sogro, quando nós olhamos aqui o contexto das Escrituras, Moisés leva a ovelha para o deserto para dar pasto para ela, e esse processo, queridos, né? Imagina, levar para o deserto, ele precisava garimpar um bom pasto para as suas ovelhas. E nesse processo de garimpar um bom pasto, ele saiu, fez uma grande volta. O texto diz que ele foi para trás do deserto e ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Esse percurso, essa trajetória que ele fez procurando um bom alimento, um bom trato para as suas ovelhinhas. Quando a palavra de Deus ela fala de pastor e ovelha, né, nós vemos aqui de forma figurada Moisés cuidando de uma forma zelosa das suas ovelhas, mas existe aqui, queridos, um princípio espiritual muito importante, porque Jesus falava a respeito do pastor e das suas ovelhas. Ele mesmo diz de si, Jesus falando, eu sou o bom pastor, né? Ele se apresenta como o bom pastor. Depois de Jesus, o referencial, o melhor referencial que nós temos, queridos, de pastor é Moisés. Moisés ele é apresentado na Bíblia como um dos melhores referenciais de pastor. Quando no Monte da Transfiguração, que estão ali Pedro, Tiago, João e Jesus, aparecem ali duas figuras, Moisés e Elias. Moisés representando a maior autoridade dentro do ministério pastoral e Elias representando a maior autoridade dentro do ministério profético. Essas duas figuras, elas aparecem ali, mesmo depois de terem morrido, os dois aparecem ali no Monte da Transfiguração, eles aparecem e eles conversam com Jesus. Então existe, queridos, existe aqui um princípio espiritual no personagem, na pessoa de Moisés, e nós queremos nesta noite, né, extrair alguns valores dentro desse ministério pastoral, para que nós possamos compreender algo muito importante para as nossas vidas. O título aqui da palavra, né, da pregação, a provisão celestial para as ovelhas do Senhor. Deus estava levantando Moisés, Deus estava permitindo que Moisés pastoreasse ovelhas, para que através do cuidado dele com as ovelhas, ele pudesse ser preparado para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus, ou seja, a nação de Israel. Olha que maravilhoso isso. Para se pastorear ovelhas é necessário ter muitos cuidados, muitos cuidados. Primeiro, queridos, que o alimento que a ovelha come precisa ser um alimento muito bem separado. A ovelha ela não come qualquer alimento. Tem que ser um alimento especial mesmo, tem que ser um alimento escolhido. E por conta disso, Moisés teve que dar toda essa volta até encontrar um local onde existisse um alimento próprio para as ovelhas. Quando o Salmo 23 diz, né, o Senhor é meu pastor, guia-me mansamente a águas tranquilas, outra característica da ovelha é que ela não bebe água corrente, ela só bebe água parada. Então, é necessário ter um cuidado extremo, ter um cuidado muito importante. E aí Jesus, então, quando ele vem, ele usa essa figura da ovelha e do pastor para nos ensinar valores maravilhosos. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito desse relacionamento do pastor e das suas ovelhas. Nós temos, para a glória de Deus, de manhã eu me disse essa palavra, falei um pouquinho sobre a visão na qual nós caminhamos. E eu, queridos, confesso para vocês, eu me alegro por ver a forma de pastoreio que nós temos. A forma de pastoreio que nós temos. Eu quero usar aqui três tópicos, né? E dentro desses 3 tópicos, eu vou destacar aqui alguns valores. E esses valores nos farão compreender com maior clareza qual é a proposta de Deus através dessa palavra, qual é o ensinamento de Deus, qual é o valor de Deus para o nosso coração através dessa palavra. Então,
eu quero voltar aqui ao versículo 1 do capítulo 3, quando a palavra de Deus ela diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com vocês, dentro desse processo de cuidado, do cuidado de Deus para com as nossas vidas, ele usa essa figura de linguagem, e um dos valores que Deus cuida para que nós tenhamos uma vida regrada, uma vida de qualidade, uma vida bem assistida, Deus nos providencia pastores. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote ali: Deus lhes providencia pastores. Deus lhes providencia pastores, ou Deus nos providencia pastores, né? Diga assim comigo, repita isso com bastante convicção, diga assim, né? Deus demonstra o seu amor por nós, nos providenciando bons pastores. É interessante, queridos, que Moisés ele estava cuidando de ovelhas, né? O cuidado dele, a responsabilidade dele era ovelhas. E Deus disse assim: Moisés, vem cá, levanta, vamos, eu tenho uma tarefa maior para você. Ele disse: Senhor, que tarefa é essa? Eu quero tirar o meu povo do Egito, onde eles são escravos, e eu quero levá-los, eu quero conduzi-los a Canaã, que é uma terra deleitosa, a terra que mana leite e mel. Ele diz assim: Senhor, mas quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Não tenho capacidade. É interessante, queridos, que muitas vezes eu e você, ou alguns de nós, né, nós, de modo geral, nós sempre nos sentiremos indignos de fazermos algo para o Senhor, de realizarmos algo para o Senhor. Eu acho que esta é uma das principais características que Deus espera encontrar no nosso coração, quando Ele procura pessoas para realizar algo para Ele. Ele nunca vai procurar os capazes, Ele sempre procurará os incapazes para realizar coisas extraordinárias. No nosso meio, né, eu me alegro porque no nosso meio nós somos todos incapazes, né? E são esses que Deus procura, são esses que Deus busca. Quando Ele chama Moisés de pronto, né, Ele já diz: aqui existe uma mistura, né, de incapacidade com desejo de fugir da responsabilidade, né? Moisés misturou os dois ali. Ele disse: Senhor, né, eu não sou exatamente a pessoa que o Senhor está procurando. Ele disse: não, é você mesmo, Moisés, né? É tu que eu quero. Por quê, queridos? Porque Moisés havia adquirido algumas habilidades. E eu creio que, de uma forma assim, muito, muito profética, Deus está mostrando para nós, queridos, a importância de um pastor cuidar bem da sua ovelha, né? Então, quando nós vemos aqui, né, Deus nos providencia pastores, Ele está dizendo que para esse processo que acontece da saída do Egito e a entrada em Canaã, é necessário que esse processo seja conduzido através de um pastoreio. Nós precisamos ser pastoreados. Eu entendo que essa palavra, ela está nos ensinando isso. Na palavra de Deus, o Egito, ele é um simbolismo do mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 1 de Êxodo, ele mostra a opressão de Faraó sobre o povo hebreu. Como Faraó oprimia os hebreus. Ele aumentava sempre a carga de trabalho deles. Ele oprimia eles, né, dando uma carga quase insuportável de trabalho, né? Eles trabalhavam, comiam, dormiam, trabalhavam, comiam e dormiam, trabalhavam, comiam e dormiam. Eles estavam assim numa sobrecarga imensa. E de repente o texto diz que Deus ouviu o clamor, né? Ele ouviu o clamor. No versículo 7 ele diz assim: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito.
tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço o seu sofrimento. Vendo isso, Deus vem socorrer este povo. E o socorro de Deus, ele passa obrigatoriamente por alguns cuidados que eu e você precisamos ter, que eu e você precisamos observar, para que esse processo, queridos, entre a saída do Egito, que representa o mundo, e a entrada em Canaã, que representa o cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas, seja exitoso, nós precisamos observar alguns valores. Um deles, nós precisamos ser pastoreados. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não existe conquistas sem pastoreio. Queridos, deixa eu falar algo para você muito importante, muito importante. Você sabia que o medo é uma coisa boa? Amém? Se a pessoa sobe num prédio, né? Ela olha lá de cima, ela faz assim, né? O medo não deixa ela ficar brincando lá na beiradinha do prédio, né? Ela vai assim, ela dá uma olhada com todo. Então, o medo é uma coisa boa. Só que o medo excessivo é prejudicial. O medo excessivo deixa a pessoa depressiva. Ele traz doenças na alma da pessoa. O orgulho, ele é uma coisa boa, né? O orgulho, ele não nos deixa nos depreciarmos, né? Ele não nos deixa, por exemplo, sei lá, virar um mendigo, coisa parecida. Só que o orgulho excessivo, ele é prejudicial. É importante nós termos um pouquinho, um nível aceitável de orgulho. Mas o orgulho excessivo, ele é prejudicial. Por quê? Porque o orgulho excessivo, queridos, não nos deixa nos colocarmos debaixo de autoridades. O orgulho excessivo nos convence que nós não precisamos desse pastoreio. E essa palavra, ela mostra para nós que o processo de saída do Egito e a chegada em Canaã, ele se deu totalmente debaixo do cuidado e do pastoreio de Moisés. Moisés pastoreou o povo desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Quando eles saem do Egito, alguns deles chegam para Moisés e eles dizem assim: Moisés, quando eles se deparam com o Mar Vermelho, quando eles chegam no Mar Vermelho, né, eles param diante do Mar Vermelho, eles não veem uma forma de transpor o Mar Vermelho. Atrás deles o exército de Faraó, furioso, querendo matá-los. Eles ficam ali meio que encurralados ali naquela situação. E alguns deles chegam para Moisés e dizem: Moisés, seu incompetente, né? Tu nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse deserto. Por que você não nos deixou então no Egito? Aí Moisés vai diante de Deus: Senhor, e agora? Os caras vão me fritar. Aí Deus declara para Moisés, o mar se abre, eles atravessam o mar. A trajetória, queridos, essa trajetória, usando a simbologia bíblica, né? A saída do Egito, a entrada em Canaã, essa trajetória, ela é a realidade da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Todos nós, de alguma forma, em um momento nós tivemos que sair do Egito, que é o mundo, né? Estarmos debaixo de um processo de pastoreio para alcançarmos as conquistas que Deus tem para a nossa vida. Sem o pastoreio, nós não alcançaremos isto. Moisés levou o rebanho para trás do deserto, buscando o melhor pasto para o seu rebanho. Qual é o papel principal de um pastor com as suas ovelhas? Buscar o melhor para elas. O pastor sempre vai buscar o melhor para as suas ovelhas. Queridos, eu louvo a Deus pelo pastor que eu tenho, pastor Roberto. Pastor muito querido. Ontem à noite nós estávamos conversando, né? Ele me ligou perguntando do aniversário, quando ia, né? O aniversário da igreja, quando ia ser, como que seria, né? Conversamos um pouquinho ali. Ele cuida das nossas vidas, né? Todos nós precisamos estar debaixo de um pastoreio.
E eu, queridos, para a glória de Deus, né, para a glória de Deus, eu me alegro muito porque um líder de grupo familiar é um pastor, amém? Né? E nós aqui na Comunhão Cristã, eu posso declarar isso com muita alegria, até um pouquinho de orgulho, né? Nível aceitável. Nós temos bons pastores aqui na Comunhão Cristã. Né? Nós temos. Quer ver uma coisa? Quem é a ovelhinha aqui de grupo familiar, né? Qual é o melhor pastor de grupo familiar que nós temos aqui? Se o seu pastor é o melhor pastor do seu grupo familiar, levante a sua mão aí. Tá? Ó, os líderes, fica de olho aí que algumas ovelhas não levantaram a mão aí, né? Então, né? Fica de olho aí. Tá? Tá filmando lá, Neizinha? Depois a gente vai dar uma conferida de quem não levantou a mão. Depois nós vamos passar a filmagem de novo ali. E aí eu passo a filmagem para o líder vai saber lá da ovelhinha porque que ela não levantou a mão. Queridos, a saída, né, do Egito e a entrada em Canaã, queridos, ela não se deu por causa da competência de Moisés. Ela se deu por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Né? Às vezes nós dizemos assim, o meu líder não é competente o suficiente para me pastorear. Né? Na realidade, subentendendo essa palavra, ele está dizendo, Deus não tem graça suficiente para pastorear a minha vida. Né? O conflito dele não é com o líder, o conflito dele é com o Senhor. Né? Então ele está desprezando aquilo que Deus lhe está oferecendo. Posso ouvir um amém? Né? Então, diante dessa afirmação, né, cutuca a pessoa que está ali do seu lado e diga assim para ela, né? Seja uma boa ovelha para o seu pastor. Né? Isso. E se você quiser cutucar alguém que está aí perto de você, né, também pode aproveitar e dar uma indireta para a pessoa, né? Fala para ela, seja uma boa ovelha para o seu pastor. Né? Dá-lhe. Né? É legal porque os líderes estão falando isso para as ovelhinhas, né? Seja uma boa ovelha para o seu pastor aí. Né? Não sobrecarregue. Né? Todo bom pastor faz um longo caminho para prover para as suas ovelhas um bom alimento. Queridos, deixa eu falar mais uma vez aqui, né, da palavra de domingo passado. Eu vi na palavra do Jefinho o cuidado dele, queridos, né, de preparar um alimento, né, para poder servir a igreja. Quando nós tivemos o grupo familiar na segunda, essa palavra nós vamos comentar muito ela durante a semana. Porque essa palavra ela foi muito cabida, né? Ela foi uma palavra bem bacana, né? Os dons que nós temos, os talentos que nós temos, não são para nós mesmos, são para as outras pessoas. A vida que nós vivemos, né? Nós vivemos em função das outras pessoas. A questão é que muitas vezes a ovelha não percebe dessa forma. A falta de entendimento, a falta desse entendimento, às vezes faz com que a ovelha compreenda que o pastor se tornou um inimigo dela. Né? O meu pastor só pega no meu pé. Não, querido, o teu pastor está provendo um bom alimento para a sua vida. Ele está provendo um alimento de qualidade para a sua vida. Né? Ele está preparando um alimento maravilhoso. E o texto diz, e chegou a Horebe, o monte de Deus. A busca de um bom alimento sempre levará as ovelhas a Horebe, o monte de Deus. Nós não conseguimos entender essa trajetória, essa caminhada, sem que nós a façamos na presença de Deus. Quando nós olhamos aqui o texto bíblico, essa trajetória, toda essa trajetória, desde a saída do Egito, né, a entrada no deserto, até a chegada em Canaã, queridos, eles foram conduzidos por uma nuvem durante o dia
e por uma coluna de fogo durante a noite. Imagina, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Quando nós olhamos ali a geografia bíblica, por onde eles passaram, realmente, né, é uma extensão ali da região da Arábia Saudita, aquela região, né, tem todo esse espaço de deserto. Eles moraram 40 anos no deserto, no entanto, não morriam de calor e não morriam de frio, porque o deserto é muito calor durante o dia e é muito frio durante a noite. Durante o dia, uma nuvem cobria eles 21 graus, né? Não precisava nem de botãozinho para regular, 21 graus. À noite, uma coluna de fogo os aquecia. A presença de Deus com eles, guardando essa trajetória. Alguém, embora a Bíblia não mencione ali, mas alguém pode ter chego lá e dito para Moisés: Moisés, não quero mais caminhar contigo, né? Não concordo com esse negócio do ministério pastoral. Então vai, né? Segue no deserto aí do teu jeito, faz do teu jeito aí para ver como que funciona. Queridos, o pastoreio preserva as nossas vidas. Nós, eu e você, sem pastoreio, nós somos presas fáceis para o lobo, para Satanás. Ele nos enreda rapidinho, ele nos pega rapidinho e nos tira do propósito de Deus. A presença de Deus somente pode ser obtida seguindo o seu pastor. Posso ouvir de novo um amém? O que faz uma igreja forte são seus membros, ou seja, suas ovelhas. E o alimento que recebem precisa ser corretamente digerido, a fim de que se tornem fortes para que possam resistir à longa caminhada. Não dá para nós perseverarmos ou prosperarmos a nossa caminhada, queridos, sem o alimento adequado, sem o alimento necessário, sem o alimento preparado, né, para as nossas vidas. Precisamos ser pastoreados. Mais uma vez, olha para alguém do seu lado e diga assim para ela, né? Seja uma boa ovelha para o seu pastor. Isso. Glória a Deus. Teve gente que deu um tucão com força ali. Segundo pensamento, versículo 8, a palavra de Deus, ela diz assim, o versículo 8 do capítulo 3 de Êxodo. Deus ainda falando com Moisés: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel. Queridos, por isso Deus desceu. Deus viu a aflição do povo, Deus viu a angústia do seu povo, Deus viu o clamor do seu povo pela opressão que eles estavam vivendo no Egito, e Deus desceu, né? Deus desceu, veio no meio dos homens, os socorreu e trouxe com ele o socorro que eles precisavam. É interessante que o socorro veio através de um pastor, Moisés. Moisés, vamos lá, eu e tu vamos socorrer esse povo. Eu desci para livrá-los. Deus desceu para livrá-los. Por quê? Demonstrando o seu amor por nós. A nossa, a imagem que nós temos de Deus, Deus assentado no seu alto e sublime trono, governando todo o universo. Aí essa palavra diz que Deus desceu, veio estar no meio dos homens. Como que Deus desceu? Como que se deu isso, né? Filipenses capítulo 2, ele declara como que Deus desceu, de que forma que Deus desceu. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como que Deus desceu? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus desceu. Um dos grandes problemas que eu e você temos, queridos, é que nós, olha isso, Jesus, ele sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele abriu mão disso, desceu e se tornou homem. Nós que somos homens, muitas vezes nós temos dificuldade de descer um pouquinho. Deus desceu, nós endurecemos o nosso coração e dizemos: eu não desço. Eu vou segurar firme aqui, vou me manter firme. Aí Deus: não, filho, desce um pouquinho aí, desce, diminui um pouquinho, baixa um pouquinho. Se Deus desceu, queridos, qual é a nossa dificuldade em descermos? Se Deus se humilhou, qual é a nossa dificuldade em nos humilharmos? A nossa vitória, queridos, ela passa obrigatoriamente por descermos. Senão, não vai funcionar o projeto de Deus nas nossas vidas. É interessante que ele diz assim, por isso desci. Aí depois, o versículo 17, ele diz assim: portanto disse, Deus ainda falando com Moisés, portanto disse, eu vos farei subir. Queridos, quando nós descemos, é porque Deus quer nos fazer subir. Da nossa parte, da minha parte, da sua parte, nos cabe descermos. Quando nós descemos, Deus nos faz subir. Ele diz: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra que mana leite e mel, uma terra espaçosa que mana leite e mel. Não, pastor, eu não abro mão do meu pensamento, da minha forma de entender, do jeito como eu sempre fiz. Deus desceu. Deus desceu. Segundo pensamento, Deus desceu para lhes socorrer. Deus desceu para o nosso socorro, para nos socorrer. Ele viu que nós precisávamos de ajuda, ele viu que a coisa não estava bem acertada, bem ajustada no nosso meio, ele desceu. Ele veio nos socorrer. Ele veio ao nosso encontro. O descer de Deus trouxe consigo a provisão tão necessária para o seu povo, ou seja, para as suas ovelhas, pastor e ovelha. Ele diz: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, libertá-los da opressão, da tirania na qual viviam. Queridos, o mundo oprime as pessoas, o mundo aprisiona e depois ele oprime. Eu estou falando de experiência própria, eu já fui por muitos anos prisioneiro do mundo. Eu tinha na minha mente um pensamento, eu pensava assim: imagina, o que é uma cervejinha, Cervejinha não faz mal para ninguém, vou tomar uma cervejinha. Ia lá e um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí pronto, então a cervejinha já não tinha mais problema. Bom, se a cervejinha não tem problema, então outras coisas também não tem. E daí vai entrando uma droguinha, vai entrando alguns relacionamentos fora extraconjugais. Tudo isso vai acrescentando devagarinho, vai acrescentando devagarinho, vai acrescentando devagarinho. Daqui a pouco vem o dono do mundo para cobrar o seu preço. E nós dizemos assim: eu saio a hora que eu quiser, eu largo a hora que eu quiser. E aí depois vem o preço, pelo tempo que a pessoa teve ali, os prejuízos que foram gerados. Aí, com toda a misericórdia de Deus, ele disse: filho, vem cá, sai daí. Sai daí, filho, vem cá. E aí ele estende a mão
nos socorre, nos tira, né, da opressão do maligno, nos transporta através do pastoreio, né, para a terra deleitosa, a terra que mana leite e mel. Que terra é essa? Que terra é essa? Ah, pastor, Deus está prometendo que Ele vai me dar um terreno, né, com escritura passada e tudo, para mim poder... Não é nada disso, queridos. Não é nada disso. Terra deleitosa, Ele está falando de conquistas, Ele está falando, queridos, de dons, virtudes, Ele está falando daquilo que Deus, né, o Jefinho ministrou um pouquinho disso semana passada, as virtudes que Deus nos dá, né, o investimento, o depósito dele nas nossas vidas. Eu gosto muito, queridos, né, eu sempre cito o Salmo 1, eu fiz do Salmo 1 uma palavra rema para a minha vida, né, pelo menos a parte do 1 ao 3. A outra parte do 4 ao 6 eu deixo para os ímpios, né, que a palavra de Deus diz. Ele diz assim, o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vamos entender isso aqui. Esse bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A Bíblia, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa, que algumas verdades, ela nos ensina o contrário, para nós podermos compreender o valor do verdadeiro. Ela assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah? Então, se não é para mim andar segundo o conselho dos ímpios, é para mim andar segundo o conselho do homem de Deus, do meu pastor, daquele que zela pela minha vida, né? Aquele que ora por mim, aquele que me ama, né? Deixa eu falar algo para você, ovelhinha, o teu líder te ama, né? O teu líder te ama, né? Ele sofre quando você está passando por dificuldade, né? Dói no nosso coração quando a gente vê uma ovelhinha passando por dificuldade. E na grande maioria passando dificuldade por desobediência à instrução do seu pastor. Posso ouvir um amém? Né? Pastor, com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado, dá a instrução, a ovelhinha não ouve, né? Faz errado, sofre as consequências, depois ela para um pouquinho e pensa, puxa, né? Se eu tivesse analisado um pouquinho mais friamente, não estaria nessa condição, né? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, descarte o conselho do ímpio. Queridos, não há nada de proveitoso no conselho do ímpio. O conselho do ímpio, né? A palavra de Deus no 4 seguindo, ela diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Tá? Então, o conselho do ímpio, uma hora é uma coisa, depois é outra coisa, depois é outra coisa, ele não tem convicção do que ele mesmo fala. Uma hora ele está ensinando de uma forma, depois ele está ensinando outra, depois o valor dele já é outro. E ele diz, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho do pecador? Qual é o caminho do pecador? Pode falar. O caminho do pecador é o pecado. O nome dele, a definição dele, já define o caminho que ele anda, pecador. Qual é o caminho do pecador? O pecado. Eles não se detêm no caminho dos pecadores. Esse caminho não serve para mim. Esse caminho não é o caminho que Deus tem para a minha vida. Deus preparou, a palavra de Deus, ela declara que Deus aplainou um caminho diante de nós. Um caminho aplainado por Deus, queridos, não tem tropeço. Não tem tropeço. Nós não tropeçamos. A pessoa, ela só pode cair se ela tropeçar em algo, né? Tropeçou, caiu. O caminho de Deus é plano, ele é aplainado.
não tem tropeços. Por isso que ele diz, filho, anda no meu caminho. Nós dizemos assim, Deus, abençoa o meu caminho. Mas, filho, para que eu vou abençoar o teu caminho, se eu já preparei para ti um caminho sem tropeços? Vou ficar tirando o tropeço do caminho que tu escolheu seguir? Anda no meu caminho. Esse caminho é cheio de tropeço, cheio de armadilha, cheio de... Nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Queridos, o escarnecedor é aquele que não fala nada de proveitoso. Existem alguns ambientes que a gente se sente mal pelo que ouve, né? Mas, cara, esse ambiente não é para mim. Se eu estiver em um lugar onde eu não possa estar influenciando as pessoas à minha volta, aquele lugar eu não devo estar. Eu devo... Apartai-vos de toda aparência do mal, vira as costas e sai fora. Deus desceu para nos socorrer, desceu para nos livrar. Ele desceu para nos levar, para nos dar uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Deixaram de ser escravos e passaram a possuir seus próprios bens. Queridos, sabe quando a pessoa é obrigada a fazer algo que ela não quer fazer? Ela está escravizada por aquilo. Puxa, eu não queria fazer isso. Mas existe uma escravidão que obriga aquela pessoa a fazer aquilo. Ela está escravizada por aquilo. O processo que Deus opera em nossas vidas é para nos tirar dessa escravidão, para nos trazer para uma terra de liberdade, onde nós faremos aquilo que Deus quer que nós façamos. Posso ouvir de novo um amém? Deus nos chamou para sermos livres das amarras desse mundo, né? As piores cadeias, isso aqui é muito importante. As piores cadeias, as piores prisões que uma pessoa pode se encontrar, elas estão dentro de nós mesmos. Existem dificuldades que nós passamos na nossa vida e algumas delas nós dizemos para Deus que o culpado daquilo é Satanás. E Satanás diz assim, Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Estou inocente nesse negócio aí. Não fui eu o culpado, não. As maiores prisões, queridos, nós temos elas dentro de nós mesmos. São prisões que nos impedem de tomar decisões. Estava falando um pouquinho agora sobre o orgulho excessivo. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Algumas prisões dentro do nosso coração não nos deixam tomar as decisões de forma correta. Então, existem consertos que nós precisamos fazer dentro de nós, que Satanás não tem nada a ver com isso. Satanás nem participa disso. São escolhas que nós precisamos fazer, corrigindo pensamentos que temos, né? Somos prisioneiros das nossas próprias dificuldades e limitações. Nós nos limitamos pela forma como vivemos e pelas escolhas que fazemos. Eu não quero andar debaixo de pastoreio. Então tá bom. Então continua sendo escravo. Continua prisioneiro. Satanás vai me aprisionar? Não. O meu próprio pensamento já me escravizou. Essa escolha é uma demonstração que já existe uma cadeia mental. Já existe uma prisão mental que a pessoa não se submete a uma autoridade. A palavra de Deus, se não me falha a memória, em Colossenses, ela diz que toda autoridade que há... Não é Colossenses, né? É Romanos, né? Romanos 13. Fala mais alto. Não é. Romanos.
Toda autoridade que há foi estabelecida por Deus. Amém? Não existe autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. Pois eu passo o endereço. A palavra é essa. Toda autoridade que há, ela foi estabelecida por Deus. Deus estabeleceu as autoridades. Quem resiste às autoridades, resiste... Oh, aleluia! Quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Alguém acha para mim essa passagem? Romanos 13? Ah, então tá. Isso, Romanos 13. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade, pastor, eu não consigo vencer essa situação. Queridos, a maior parte dos problemas que nós passamos na nossa vida são consequência das nossas próprias decisões e escolhas. Tomamos decisões erradas, sofremos consequências por causa delas. Que bom que depois, nós recorremos a Deus. Posso ouvir de novo um amém? E o terceiro pensamento para nós encerrarmos aqui, voltando lá para Êxodo, o versículo 21, ele diz assim: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairei vazios. Deus nos concede, terceiro pensamento, Deus lhes concede liberdade e abundância. Liberdade e abundância. Repita comigo: liberdade e abundância. Ele diz: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não saireis vazios. Existem algumas palavras que elas estão postas na Bíblia de uma forma que nos fazem refletir a respeito do motivo pelo qual elas estão ali postas daquela forma. Deus, não sair vazios. Os meus filhos, o meu povo, eles vão sair do Egito, mas não sairão vazios. Se eles não sairão vazios, eles sairão como? Cheios do quê? Cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus. Eles não vão sair vazios, eles vão sair cheios. Aí Deus sopra, Deus derrama, Deus envia, e eles saem cheios, saem transbordando da presença maravilhosa do Senhor. Queridos, esse processo, saída do Egito, a trajetória pastoreada, a chegada em Canaã das suas conquistas, nós somente poderemos ser cheios do Espírito Santo de Deus se nós nos submetermos às autoridades que foram postas por Deus sobre a nossa vida. Os pastores que Deus, de uma forma zelosa, preparou cada um deles para pastorearem e cuidarem das nossas vidas, para nos levarem para um lugar onde receberemos um bom alimento, um alimento extraordinário. E por conta desse processo, nós não sairemos vazios, nós sairemos cheios,
cheios da presença de Deus. Sabe quando a pessoa está muito tempo, queridos, muito tempo sem experimentar a presença de Deus? Porque ela saiu vazia. Vazios não têm a presença de Deus. Mas quando ela sai cheia, a presença de Deus transborda nela. Nas reuniões, uma palavra, uma oração, aquela pessoa transborda. Num retiro, aquela pessoa, ela transborda. Numa vigília, aquela pessoa transborda. Na intimidade dela com Deus, no momento de oração, ela busca a presença de Deus, ela não está vazia, ela está cheia da presença e da glória de Deus, queridos. Queridos, Deus está levantando um povo para enchê-los da sua maravilhosa graça. Só vale a pena essa trajetória se nós não sairmos vazios, se nós caminharmos cheios dessa presença gloriosa, presença do Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que não nos deixa sermos enganados, porque Ele nos guia na verdade, aquele que nos revela os segredos mais íntimos do coração de Deus, aquele que traz sobre as nossas vidas os dons, as virtudes, as dádivas celestiais, aquele que nos capacita, aquele que nos tira, queridos, de uma condição de inferioridade e nos traz, como Deus declara aqui: eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra deleitosa, a terra que mana leite e mel. Este é o propósito de Deus para a minha vida. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Não despreze, queridos, a unção pastoral que Deus colocou sobre a sua vida. Aquele pastor que ora por você, que abençoa a sua vida, que zela, que cuida de você, que tem sempre uma palavra para lhe fortalecer, para lhe conduzir, para lhe guiar no caminho de Deus. E daí então, verdadeiramente, nós seremos cheios da presença maravilhosa de Deus, queridos. Seremos um povo cheio, não seremos derrotados, não seremos mais afligidos, não seremos mais enganados. Satanás não terá mais acesso às nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós, porque a palavra do Senhor está sobre as nossas vidas, as promessas do Senhor estão sobre a nossa vida, queridos. Nós somos a nação escolhida pelo Senhor para desfrutarmos desta terra espaçosa, essa terra deleitosa, a terra que mana leite e mel, e não sairemos vazios. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Se você concorda com ela, dê um aplauso maravilhoso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.